Queria registrar também a chegada do Pedro Serrano, que é também um colaborador da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, onde é professor, tanto do curso de graduação quanto de pós-graduação. Pedro também é um daqueles constitucionalistas que não se esconde em gabinete, não se esconde na sua advocacia, que pratica uma postura extremamente militante, é colunista da Carta Capital, onde observa o que tem acontecido e sempre nos brinda com grandes perspectivas, com grandes mensagens de uma sociedade, por uma sociedade mais justa. Mas agora vou passar a palavra ao João Buck, que vai falar também aqui, basicamente, alguns temas que também são relacionados à sua obra dentro dessa coleção. Boa noite a todos. Tá funcionando aqui? Estão ouvindo aí atrás? Tudo bem? Bom, eu quero dizer inicialmente que eu morro de inveja de vocês, porque eu gostaria muito de morar no Rio de Janeiro. Sou flamenguista. Só avisar que o tempo está esgotado já, tá? Sou Portela, tá? Muito embora tenha sido campeão pela Salgueiro, naquela ala de turista mesmo, tá? Mas assim, eu estou muito feliz em estar aqui no Rio de Janeiro, especialmente para conversar com vocês, conversar com estudantes de direitos, que somos todos nós, os profissionais das várias áreas. Gostaria de agradecer ao convite do Marcelo para escrever essa obra, por meio de quem eu conheci o Sotelo, né? É um orgulho muito grande, e hoje eu confirmo aqui a enrascada que eu me meti, né, Marcelo? Porque eu vou falar aqui no meio de dois doutores e filósofos do direito. Uma pessoa que... Por isso que eu disse assim, não, pelo menos mestre eu sou. Porque, na realidade, eu me considero muito mais técnico e me utilizo da produção dos cientistas e dos acadêmicos. Né? Claro, agradecer ao Rubens aqui, companheiro, o Ciro Darlan, o Damasceno, são, né, da associação, da JD. Enfim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou falar rapidamente sobre a constituição de dignidade humana e superação do positivismo na perspectiva, obviamente, que é aquela de que eu desenvolvi o livro e o meu métier, que é direito penal e execução penal. Né? O livro, basicamente, eu fiquei pensando como que eu vou desenvolver essa obra onde o que há de violação da dignidade da pessoa humana, não há nada mais no Brasil que se viole mais a dignidade da pessoa humana do que na execução penal. A saúde viola a dignidade da pessoa humana, viola a questão sem terra, a questão indígena, a questão do desaparecimento de pessoas, isso tudo viola a dignidade da pessoa humana, mas na execução penal, especialmente, a violação é tão forte porque o Estado é afirmativo nessa violação. Ele diz, eu vou violar essa dignidade da pessoa humana porque eu posso e eu quero e assim farei. Em outras áreas é mais por omissão. E na execução penal é uma ação positiva ali. Então, como que eu vou trabalhar a questão de uma obra, né, destinada aí a questionar, numa análise crítica? Bem, pensei, passar pela jurisdição, é óbvio que a jurisdição tem que atuar na execução penal, porque é a forma de se filtrar e trazer um pouquinho de redução de danos à execução penal, e a jurisdição, obviamente, garantista constitucional. Então, vamos trabalhar nessa linha. O que é uma jurisdição garantista, em cima disso, como fazer para defender a dignidade da pessoa humana, e, é claro, trazendo algumas, porque a obra não permite tantas, algumas decisões, talvez um pouco emblemáticas,
jurisdicionais que tratam de proteção da dignidade da pessoa humana na execução penal. Por exemplo, simples, a prisão domiciliar por questão de saúde de alguém que está no regime fechado. Isso aí é um dogma, porque tem muita gente que não aceita, porque diz, não, prisão domiciliar é só na prisão, uma medida alternativa à prisão provisória e por questão de saúde para o detento que está respondendo a um processo. Na execução penal não tem previsão para isso, a prisão domiciliar só é prevista para o regime aberto. Né? E isso é óbvio que o sujeito de direitos, que é a pessoa que está lá cumprindo a pena, tem direito, se tiver uma questão de saúde, de vida ou morte, de ir para sua casa e se tratar na sua casa e recuperar-se da sua saúde na sua casa. Então, decisões assim eu acabei trazendo no livro como exemplo, e elas trazem os fundamentos jurídicos dela, esse filtro constitucional, e também há algumas decisões de caráter administrativo, porque eu, como juiz corregedor da execução penal do complexo prisional, onde tem 1.500, 1.600 detentos, eu tenho a capacidade de tentar interferir na dinâmica de como que as coisas devem acontecer lá dentro, porque eu sou responsável pela custódia daquelas pessoas. Muito embora sofra uma resistência danada do Poder Executivo, e hoje eu tenha como a secretária de Justiça e Cidadania a minha inimiga pública número 1 em Santa Catarina. Mas é natural, tanto que assim nós praticamente não nos conversamos. Conversamos porque eu admito que nós temos que conversar, porque as pessoas passam, as instituições ficam. Mas por ela, não, porque ela já, inclusive, mandou me investigar, porque ela não consegue acreditar que todo mundo tem algo de podre. Ela falou. Não, enfim, felizmente, eu acho que eu tenho algumas coisas bem podres na minha vida, mas elas não descobriu. Mas, enfim... então, na jurisdição ali, basicamente, da noite para o dia, eu acabei com a revista vexatória. Ano passado, baixei uma portaria, normas internacionais, tratamento mínimo, regra dos presos, e não tem revista vexatória mais aqui em Joinville. Foi um Deus nos acuda, porque as pessoas dizem, agora as armas vão entrar, mas tem detetor de metais. Ah, mas droga vai entrar, mas tem que acalmar o pessoal lá dentro. Ah, mas é assim... É uma loucura e, bem no fim, tudo se estabilizou, não deu rolo, a revista parou de fazer, até que, lamentavelmente, eu gosto muito do Ministério Público lá que trabalha comigo, a maioria dos promotores são pessoas muito sensíveis, mas uma promotora impetrou um mandado de segurança, uma promotora, dizendo que tinha que ter revista vexatória nas mulheres, idosas, crianças, meninas, e o Tribunal de Justiça concedeu, dizendo que eu estava invadindo a esfera administrativa e não podia vedar a revista vexatória. Este ano, o Conselho Nacional de Justiça já recomendou que se acabe com a revista vexatória. O Conectas, Rede de Justiça de São Paulo, está trabalhando para aprovação de uma lei no Senado, no Congresso Nacional, para acabar com a revista vexatória. Minas Gerais já acabou, Goiás já acabou com a revista vexatória, Espírito Santo já acabou. Quer dizer, eu acho que aquela decisão lá que cassou a minha portaria, um dia ela vai ser vista com muita vergonha sobre essa situação. Mas, enfim, passando ao tema. Né? É claro que eu, como juiz, eu não falo pelo Poder Judiciário, eu falo como alguém que trabalha, que tem uma visão garantista do direito e que faz parte de um nicho, de um continente que defende isso. Mas eu não sou a maioria, e eu tenho colegas que defendem radicalmente o contrário, e eu preciso respeitar, porque nós sabemos que no direito nada é e tudo pode ser, e nós temos que dialogar. Nós não podemos ser tão refratários com as pessoas lei e ordem, com aqueles argumentos tão toscos, né? Às vezes dá vontade de dar um esculacho, mas tem que ter calma e diplomacia para trazer essa pessoa, tentar abrir os olhos dessa pessoa e tentar fazer com que aquele ódio que ela sente, se não for dela, ela que manda embora, porque aquele ódio não lhe pertence. Mas, enfim, eu falo por mim, pela minha experiência, não falo em nome do Poder Judiciário algum. E como superar o positivismo, o tema aqui, né? Como superar o positivismo nessa área? Como eu disse para vocês, através do garantismo, o garantismo, eu estou correndo aqui, né? O garantismo é a base da minha dissertação publicada, que trata das medidas alternativas à prisão
com base nas leis ali de 2011, e são leis pontuais, processuais penais pontuais e garantistas, que alteraram a forma de tratar a prisão provisória, né, determinando que o juiz fundamente aquela prisão em flagrante de uma vez por todas, e isso encontra resistência, mas, enfim. Essa obra eu trabalhei muito o garantismo com base no Ferrajoli, e o Ferrajoli nada mais diz do que o direito penal ele nasce da necessidade de impor limites ao poder punitivo do Estado, que na época moderna era absoluto. Então, os direitos fundamentais eles se realizam quando as liberdades individuais são garantidas pela limitação e controle do exercício do poder. Então, vamos ter essa linha. E como que nós faremos para discernir como limitar esse poder? Eu acho que nós temos que ter uma noção muito clara do que é a lei e ordem e do que é o positivismo, o dogma, a dogmática no direito penal. Para todos que já leram um pouco de direito penal, sabem que o discurso oficial, lei e ordem, é que na visão clássica é a repressão da culpabilidade. Vai se reprimir a culpabilidade através da pena, e a pena ela tem as suas funções oficialmente declaradas, que são efetiva retribuição, né? O mal injusto origina um mal justo, cometeu o crime, então vamos praticar o mal justo, que é a restrição da liberdade. O simbólico, obviamente, que seria a prevenção especial, lá, que encarcera para evitar que a pessoa cometa um novo crime. A prevenção geral negativa, que é a ameaça da prisão para evitar novos crimes. A prevenção geral positiva é a afirmação do direito, o simbólico, um perigo, essa prevenção geral positiva, porque quando se prende um dignitário, diz-se que no Brasil aplica-se a lei penal para todos, desde o mais rico ao mais pobre, quando não é verdade. A prisão daquela autoridade ela não vai durar muito tempo, e nem eu defendo que dure muito tempo, mas ela serve muito mais para disseminar um discurso e tentar legitimar o encarceramento de milhares de pessoas das classes pobres, obviamente, que estão lá nas centrais de triagem e nos presídios. Só que se nós formos superar essa visão, tá? Uma visão puramente punitiva do direito penal, e há muito tempo já se tratou disso, até mesmo pessoas que não são ligadas à área jurídica, à área científica. Eu trouxe aqui o exemplo do Victor Hugo, quando escreveu Os Miseráveis, ou quando escreveu O Último Dia de um Condenado, Oscar Wilde. Esses literatos aí já diziam há muito tempo que o direito penal não é um direito que deve punir, é um direito que deve limitar o poder de punir, né? E atualmente a nossa Constituição ela vem nessa linha, ela vem, o artigo 5º, ela, na sua grande maioria, é de defesa de direitos fundamentais, e a dignidade da pessoa humana é o fundamento da República. Só que a nossa formação positivista e civilista, especialmente, não trata disso, não trata da Constituição. Nós precisamos de leis que proíbam a revista vexatória. Não haveria necessidade de lei, né? Mas nós precisamos de lei. E quando tiver uma lei, aí as pessoas vão começar a aplicar essa lei. E aí vai ter pessoas refratárias, mas essa lei vai ser obrigada, vai pegar, digamos assim. Eu acredito que vai pegar, não é? Então, nós temos que ter uma leitura séria, honesta, com uma hermenêutica clara da Constituição, tá? Para superar essa nossa formação dogmática que temos. A nossa Constituição, o Sutelo já falou, ela tem uma origem bastante acentuada da Constituição alemã. A Constituição alemã, pós-guerra, ela veio exatamente nesse sentido, com cláusulas pétreas, porque lá verificou-se que o direito estabelecido e o positivismo, como o Sutelo já muito bem colocou, permitiu o Holocausto. Eu estive num campo de concentração perto de Berlim, nas ruínas.
escrevi na época, fiz um texto para expurgar lá todas as aflições que eu senti. Conversei com o presidente da Ordem dos Advogados de Berlim, que é um senhor de origem judaica, seus 70 e poucos anos, e ele relatou exatamente isso. Foi feito sob o império da lei, e isso permitiu que as pessoas fechassem os olhos e não queriam ver o que estava acontecendo. Então, por isso que a Constituição alemã é um paradigma nosso para as cláusulas de eternidade. Nem com uma ruptura essas cláusulas de eternidade podem ser superadas. A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais são, sim, devem ser. Já superamos a época da defesa, nós estamos agora na época da afirmação desses direitos. E a nossa Constituição veio nesse sentido. Só que, ainda assim, muito embora nós tenhamos a Constituição de 88, né, já está bem madura, o Judiciário, eu falo do Judiciário porque eu vou falar da casa onde eu estou, né, esquece de filtrar as leis penais e a execução penal com a Constituição. Quando nós chegamos na execução penal, eu posso dizer para vocês que, então, sim, talvez, se um dia nós tivéssemos o positivismo funcionando na execução penal, já seria um passo enorme. Nós lutamos para que o positivismo se firme na execução penal. Lamentavelmente. Porque a nossa lei de execução penal de 84, ela não é de todo ruim, e ela tem dispositivos ali de preservação e de garantias da pessoa e ela é absolutamente ignorada. Tá? A começar pela questão do trabalho, a falar da questão da saúde, do lazer. Eu estive agora 2 semanas fazendo pelo Conselho Nacional lá, fazendo também através do Douglas, que é da JD, que me convidou para ir lá, porque o nosso discurso mais ou menos se firma nesse sentido, fazendo uma inspeção no Presídio Central de Porto Alegre com 5.000 detentos. O Presídio Central de Porto Alegre é de 1959 e nunca foi reformado. Ele tem 27 galerias. As 27 galerias têm cerca de 200, 300 detentos. Cada galeria não tem portas nas celas. É como um carandiru. As pessoas, os detentos, circulam livremente lá. Como eles circulam livremente, eles formaram facções. As facções de fora formando dentro e assim por diante. As galerias têm prefeito. Sobre a cela, sobre a porta, está escrito prefeito. Nessa cela tem papel de parede, tem TV de LED, tem tudo. As outras celas em ruínas, as pessoas dormindo em colchão, em espuma. O prefeito, ele tem a primeira-dama, a mulher dele que vai visitá-lo. Ela é a primeira-dama. Ela não passa por revista e nem por fila, porque ela é a primeira-dama. Está escrito lá na administração, a primeira-dama pode entrar. Então, são 27 primeiras-damas. Quando a justiça chama para uma audiência, tem que perguntar para o prefeito se pode retirar o detento da cela, da galeria. O prefeito pode dizer, não, ele não vai sair, porque ele vai pagar um castigo aí. E aí a pessoa não sai. O médico chama para tratamento. Eu queria que fosse trazido lá o João Marcos. Tem que perguntar para o prefeito se o João Marcos pode sair. Se o prefeito autorizar, pode. Ou seja, existe uma linha ali, uma grade, em que não se passa para o lado de dentro. Quem cuida é a Polícia Militar, é a Brigada. A Brigada entrou em 1995, não saiu mais, uma disfunção. E eu deixei isso muito claro com a Brigada lá. Estão prestando um serviço, paciência, mas eles têm que sair de lá. A Brigada não entra, não toma o controle daquilo, muito embora ela esteja bem armada, e o resultado é o seguinte, não há investimento nenhum lá dentro. Aí o que acontece? Nos pátios centrais, nas galerias, tem as galerias, né, três andares, aquelas fotos que vocês já viram, já visitaram, parecem cortiços, aquelas janelas marrons, todas pretas, assim, com roupas penduradas, coisa assim. A cela de cada dos detentos, lá superlotada, no reboco, ela não tem encanamento de esgoto. Então,
A cela de cima, o vaso sanitário, tem um buraco e é improvisado por garrafa PET com plástico. Então, puxa a descarga lá, passa por aqui, eu estou aqui na minha cela, passa aqui e vai para a janela. E cai na janela. E aí escorre pelos pilares e se deposita no chão. E ali fica. E aquele pátio ali é onde tem centenas de pessoas visitando os seus familiares. Criança, 2 anos, 3 anos, senhora de 70 anos. No meio de fezes. E ali eles permanecem. São 5.000 pessoas vivendo assim. E isso não é violação da dignidade da pessoa humana positivamente pelo Estado. Então, na execução penal, o mínimo é a lei de execução penal ser aplicada. Claro que nós sabemos que os fatores da violência, especialmente a violência urbana, não vão se resolver com essa política de redução de danos e aplicação da lei, porque não há. Quando eu vou conversar com os detentos, que, por sinal, quando eu falo que sou flamenguista, mesmo lá em Santa Catarina, chove de camiseta do Flamengo, é impressionante, assim, é muito flamenguista no presídio de Joinville. E... é interessante, é interessante. E... Enfim... agora até me perdi aqui. Falar do Flamengo. Tá. Deixa eu ver. Não, eu tenho o meu roteiro aqui que eu já... Os fatores da criminalidade. É claro, é uma política de redução de danos que você tem que fazer com que... Eu digo para eles assim, não há prisão boa. Por mais que nós lutemos para que as coisas melhorem aqui, para que o saneamento, para que não tenha rato, porque em Joinville, no presídio, eles reclamam, não dos ratos, porque os ratos não entram por debaixo da cela, eles reclamam das baratas, porque as baratas entram, então quando eles estão dormindo, a barata caminha pelo rosto. E, então, lutar para que esse tipo de coisa não aconteça mais. O juiz pode ser um porta-voz e pode falar, e pode declarar para os meios de comunicação e pode colocar esse ponto em pauta. E lá na região de Joinville, em Santa Catarina, está em pauta, sim, a execução penal, porque eu estou botando em pauta lá esse assunto, com a Associação de Diretores Logistas e tudo mais. E Joinville é uma cidade rica, é o 3º PIB do sul do Brasil, Curitiba, Porto Alegre e Joinville, e está em pauta e as pessoas estão questionando o que está acontecendo lá dentro. Nós sabemos que não é a prisão, por melhor que seja, não vai evitar que a violência aconteça, porque a violência tem outros fatores. A violência urbana, vocês sabem muito bem disso. A violência urbana, aquela do roubo, do assalto, do sequestro, né, das armas, já estou terminando. Das armas, ela não, já se mexeu aqui do lado. Ela tem outros fatores. A criminologia já desde Lombroso, claro que Lombroso foi totalmente superado, mas Freud tratou, a psicanálise tratou da violência, a criminologia de base social, né, que fala que são desníveis sociais, a anomia, a desorganização social em conjunto com a sociedade de consumo, martelando na cabeça do jovem que ele tem que ter o telefone, que ele tem que ter a calça, que ele tem que ter o carro, e não tem condições oficiais de ter aquilo. Então, a violência ela segue a linha da riqueza, ela não segue a linha da pobreza, porque nos países, Cuba, eu já estive em Cuba, a violência é diminuta lá, a violência urbana não é um exemplo de liberdade, imagina, a violação de direitos humanos lá é bastante grande. Mas, como ninguém tem, a igualdade social faz com que a violência urbana se reduza. A Dinamarca, a mesma coisa, todos têm. Então, a igualdade social faz com que a violência diminua. Isso é muito claro, que é o desnível social com uma sociedade de consumo que implica essa juventude e está aí tudo fazendo rolezinho, né? Porque não tem o que fazer. Então, nós temos que ter essa concepção, mas parece que o nosso legislador não pensa assim, não consulta as academias. Agora vem o Código Penal, gente, que é violador de toda a dignidade da pessoa humana. Esse Código Penal é um absurdo que esteja... Qualquer pessoa séria já caiu fora dessa comissão. E eles estão querendo fazer audiências públicas lá para legitimar um Código Penal ridículo, né, que vai criminalizar terrorismo. Não existe terrorismo no Brasil, então vão criar agora, vão inventar o terrorismo no Brasil por causa da FIFA. Então, é claro que nós temos noção, mas ainda assim nós temos que fazer uma política de redução de danos, porque não é possível que um juiz entre num presídio, veja aquilo e não saia, e não tente, de uma forma ou de outra, resolver aquela situação. Infelizmente, não são todos os juízes que entram nos presídios. Porque quando um juiz entra no presídio, entra numa cela e vê que aquele detento
renovar o tempo de dormida, um dorme até as 2, daí levanta, porque é uma cela que cabe em 4, tem 20, não tem nem onde se agachar, tem que ficar em pé. Se um juiz entra ali e vê isso ali, ele não é que ele vai deixar de condenar, mas ele vai pensar. E ele vai deixar já teve um texto aí no BCCRIM, que agora me foge, mas eu cito no meu livro, sobre a banalidade do mal, Hannah Arendt, a banalidade do mal no direito penal pelos juízes. Que burocratas não pensam. Então é melhor ter um juiz lei e ordem que diga eu vou resolver o problema da criminalidade botando esse cara lá e é assim que eu defendo, do que aquele que vai. Entende? Então, se os juízes entrassem mais nos presídios, é o que é o Conselho Nacional de Justiça, pelo menos nessa linha de execução penal, o Conselho está indo bem, eu defendo o Conselho nessa linha, que ele está implicando, está obrigando que os estados, o Poder Judiciário, entrem nos presídios, a partir desse momento ele passa a pensar. E se ele começa a pensar, ele vê que ele será responsabilizado no futuro. Assim como os nazistas são responsabilizados, nós seremos responsabilizados. Os juízes serão responsabilizados pelo holocausto que está acontecendo dentro das unidades prisionais do Brasil todo. Eu tenho certeza que eu vou poder olhar para trás e vou dizer assim, eu combati, eu lutei até as minhas últimas forças. Estou por opção na execução penal e não saio tão cedo da execução penal, porque eu vou lutar até o fim defendendo essa causa. A doa a quem doer. Nossa, até me emocionei no final. Obrigado, era isso.